Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim fazer o vídeo, parte 2, falar sobre o câncer de endométrio. Então, muitas vezes a gente não conhece o nosso corpo, tem muitas pessoas que não sabem o que é endométrio. Eu mesmo não sabia nem o que eu tinha endométrio. Então eu pesquisei muito depois que eu tive o câncer de endométrio e eu escrevi algumas coisas aqui e eu vou ler para não perder muita coisa, tá bom? Vamos lá. O endométrio é o tecido que reveste internamente o útero e a sua espessura varia ao longo do ciclo menstrual, de acordo com a variação da concentração de hormônios na corrente sanguínea. É o endométrio que ocorre a implantação do embrião no início da gravidez. Mas para que isso aconteça, o endométrio precisa ter a espessura ideal e não ter sinal de doenças. Quando não há fecundação, ocorre a menstruação. Para funcionar direitinho, a mulher tem que estar com os hormônios funcionando bem. Esse hormônio se chama estrogênio. Então, para a mulher engravidar, o endométrio tem que estar funcionando direitinho. E para que isso funcione direitinho, a mulher tem que estar com o estrogênio funcionando direitinho. Então, são informações muito importantes que às vezes a gente não sabe. Então, pesquisando essas coisas, eu lembrei que há muitos anos atrás eu tinha problema de endométrio. Eu engravidei muito cedo. Eu engravidei com 19 anos. Eu tive 2 filhas gêmeas. E depois da gravidez, que eu tive elas, eu comecei com muita dor lombar. Aí eu comecei a procurar médico, procurei ginecologista, aí ela mandou eu ir no reumatologista. Fui no reumatologista, o reumatologista falou, vai no ortopedista. Aí eu falei, aí ele fez alguns exames, vai no reumatologista. Aí um ficava jogando pro outro, fazia exame, jogava pro outro, e ninguém conseguia descobrir a minha dor. Mas era uma dor muito dolorida, que eu não conseguia fazer as minhas coisas, assim, sabe, do dia a dia, cuidar da minha família direito. Então eu não parava de ir no médico, fazia exame, ia no de novo, aí fazia exame, ia de novo. Sabe, era difícil demais. Inclusive eu até participei de especialista da dor lá na Santa Casa. Eles me davam remédio, não dava certo. Voltava lá, dava remédio, não dava certo. Eu sei que o último diagnóstico que eu tive foi com o reumatologista. Ele me diagnosticou com fibromialgia. Tomei um remédio que me deixava dopada, mas também não adiantou nada. E eu sem saber que era endométrio, porque quando eu engravidava, aquela dor cessava. Por quê? Porque eu parava de menstruar. Aí quando eu engravidava, no começo da gravidez, eu falava, gente, eu não vou aguentar, porque eu tô com muita dor e eu vou ficar com a barriga grande, eu não vou aguentar. Mas não, eu ficava bem quando eu engravidava, porque eu ficava sem engravidar, então eu ficava tranquila. Então foi muitos anos de tortura, muitos anos de dor. Eu me tornei uma pessoa chata, porque quando meu marido chegava, eu falava, ai bem, eu não aguento de dor, eu tô com muita dor. Às vezes ele fazia massagem, quase todos os dias ele tinha que fazer massagem em mim para aliviar um pouco a dor. Quando eu ia menstruar, então, nossa, aí que a dor era muita. Parecia que eu tinha febre, doía na planta do pé, nas pernas, na cabeça, doía demais. Então era muito difícil. Naquela época a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, não tinha os aparelhos de fazer exame que a gente tem hoje, né? Então eu acredito que se naquela época nós tivéssemos os aparelhos, a tecnologia que a gente tem hoje, eu não teria sofrido como eu sofri. Então eu sempre falo, mulheres, façam seus exames anualmente, procure um médico, procure orientação para fazer os exames, para não sofrer, porque hoje não precisa sofrer tanto como eu sofri, como as mulheres sofreram. Eu acredito que não tenha sido só eu. Acredito que muitas mulheres passaram o que eu passei, né? Então, depois que chegou a minha menopausa, a minha dor melhorou, passou. Aí eu comecei com aquele fogaço, aquele calor que não aguentava, sabe? Aquele calor, tinha que andar com qual a garrafinha de água, uma toalhinha e um leque. Gente, eu tô aqui expondo a minha intimidade, porque isso é expor a intimidade, né?
para poder ajudar a muitas pessoas a não passar pelo que eu passei. Então, eu estou me expondo para ajudar vocês. Outra coisa que eu fazia era... Eu não era cristã, né? Hoje eu sou cristã, eu tenho a minha religião, sou muito feliz, sou muito grata ao Pai Celestial por ter uma religião. Mas eu procurava pessoas assim, falavam para mim: ah, lá não sei aonde tem um curandeiro, vai lá que ele vai ajudar, ele cura a pessoa de dor. Eu ia lá, chegava lá, não adiantava nada. Ah, lá tem uma igreja que lá eles curam de dor. A minha dor era tão grande que eu ia lá, chegava lá, nada. Ah, lá tem uma mulher que ela ajuda, ela faz garrafada. Eu ia lá, trazia a garrafada para casa, preparava, tomava. Muitas vezes era para preparar, outras vezes já trazia a garrafada pronta. Tomava, nada. Foi muita, gente, não foi uma vez só, não, foi muitas vezes, porque a dor era tanta, tanta, que eu não conseguia desistir. Às vezes eu falava, eu não vou mais em lugar nenhum, eu não vou procurar médico, eu vou desistir, mas a dor era muita, que eu não conseguia desistir, né? Então, a minha trajetória de dor foi muito intensa. Aí, depois da menopausa, eu tive que fazer alguns tratamentos com hormônio. E a falta de estrogênio também é ruim, mas quando você repõe também é meio perigoso. Então, talvez eu tenha tido esse câncer porque eu fiz reposição de hormônio. Porque eles não recomendam, se você puder aguentar passar pela menopausa, por esses folgaças, sem a reposição de hormônio, é melhor, né? Não estou aqui falando que eu tive o câncer de endométrio por causa da reposição de hormônio, mas os médicos me disseram que é uma suspeita, né? Mas eu dei uma boa melhorada quando eu fiz a reposição de hormônio, melhorou bem a folgaça, mas não compensa. Se foi por causa do hormônio que eu tive o câncer, não compensa, é melhor aguentar o calor, porque agora eu tirei o ovário e continuo com calor, então não compensou. Outra coisa, é, o câncer de endométrio, ele dá sinal. Para a mulher que está na menopausa, o maior sinal é o sangramento. Por quê? Porque quando a mulher está na menopausa, ela para de sangrar. Então, o sinal vai ser um corrimento com sangue. Não é uma menstruação com abundância, vai ser um corrimento com sangue, tá? Então, quando ela tiver esse sinal, ela tem que procurar urgente um médico para poder fazer esses exames. Então, tem ressonância magnética, tem esteroscopia, nem sabia que tem esse exame. Quando eu busquei aqui em Guarulhos, que eu moro em Guarulhos, falaram que na rede pública aqui em Guarulhos não tem. Então, eu tive que pagar particular porque não tem esse aparelho aqui em Guarulhos. Mas tem outros exames, ressonância magnética, tem ultrassom, né, que dá para ver o endométrio. E para as mulheres mais jovens que pode ter câncer de endométrio, o sinal é sangramento em abundância, sangramento fora do normal, por exemplo, ela vai pode menstruar 2, 3 vezes no mês. Isso também não quer dizer que é câncer de endométrio, pode ser um mioma, pode ser cisto no ovário. Por isso que eu falo, procure um médico, qualquer sinal anormal que a mulher tenha. Coisa que não é normal, porque a gente se conhece. Não se conhece os nossos órgãos, mas conhece quando a gente não está bem. Porque a gente é um reloginho, tem que menstruar todo mês. Menstruou 2 vezes, não é normal. Se não menstruou também, não é normal. Pode ser uma gravidez, pode ser uma coisa, entendeu? Então, nós sabemos quando a gente está normal e quando a gente não está. Então, procura um especialista, procura o ginecologista, procura o postinho. Se o postinho falou que está normal, procure uma outra opinião. Porque quando eu procurei o postinho, eles falaram para mim que estava tudo normal.
e eu vi que não estava normal, então eu procurei uma outra opinião, tá? Então a gente nem sempre pode acreditar em uma pessoa, em um médico só, em uma pessoa só. Então, às vezes, a gente tem que buscar uma outra opinião, porque o câncer de endométrio, qualquer câncer, quando ele é diagnosticado no início, ele tem cura, porque você pode fazer o tratamento correto, cuidar direitinho, ele tem cura. Se você demorar, ele é perigoso. Então, tem que buscar ajuda, tá? Jovens, jovenzinhas, que eu vejo muita jovenzinha já com 12, 13, 14 anos sofrendo de cólica, sofrendo na menstruação. Não precisa, hoje tem muitos remédios, muita tecnologia para não precisar ficar sofrendo. Eu ouço pessoas que falam que vomita, que desmaia na época da menstruação. Gente, não precisa disso, vai no médico. Não precisa ficar sofrendo. Tem muitos remédios bons para isso. Na minha época eu sofri muito porque não tinha informação. Hoje tem até vídeos para informar para vocês não sofrer. Vai buscar ajuda, por favor, tá bom? Então é assim. Se vocês quiserem saber algo mais, escreva lá nos comentários perguntando. Se eu não souber informar, quem souber informa lá. Se você tiver passou por alguma coisa parecida, fala lá. Ou então responde também alguma pergunta, tá bom? Porque nós temos que nos unir para uma ajudar a outra. Eu tô aqui expondo a minha intimidade para ajudar vocês. Porque, gente, não é fácil você expor a sua intimidade. Porque você falar uma coisa, fazer uma receita é uma coisa, agora você expor a sua intimidade é outra. E eu estou expondo aqui a minha intimidade para ajudar a você que está passando por a mesma coisa que eu passei, tá? Para que você não sofra o que eu sofri, tá bom? Então fica aqui a minha dica. Vá buscar ajuda. Então é isso aí. Quem gostou, dá um joinha, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Compartilhe o vídeo. Tchau!